Eu quero que você preste muita atenção, porque quem aqui entende por que as pessoas na Bíblia gritavam Jesus, filho de Davi? Levanta a mão. Quem entendeu isso? Quem sabe por que o povo gritava Jesus, filho de Davi? Você sabe que eu cresci dentro da igreja evangélica entendendo isso a vida inteira, chamando Jesus de filho de Davi, mas não entendi. Quando eu entendi, isso mudou a minha vida. É uma coisa tão simples, parece tão simples. Diga: Jesus, filho de Davi. Jesus. Tem misericórdia de mim. Fala: abençoa a minha vida. Diga: Jesus, filho de Davi, vem sobre a minha família. Diga: Jesus, filho de Davi, libera a tua palavra para nós. A palavra de Deus diz que quando Lídia estava na beira daquele lago, a palavra foi liberada em entendimento para ela. Diga: Pai, Jesus, filho de Davi, libera a palavra em entendimento para mim, em nome de Jesus. Amém? Por que Jesus é filho de Davi? Era chamado de filho de Davi em Israel. E eu quero já começar te embasando em Romanos, no capítulo 1, versículo 3, diz assim: acerca do seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Diga: Jesus é descendente de Davi, declarado filho de Deus em poder. Diga: declarado em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. O apóstolo Paulo está escrevendo aos Romanos e está declarando que Jesus é filho de Davi. Ele entendeu algo que os judeus não entenderam. Diga: hoje eu entenderei algo que os judeus não entenderam. Diga: eu me abro para entender algo que os judeus não entenderam, em nome de Jesus. As duas genealogias, Mateus e Lucas, que falam a respeito das genealogias de Jesus na Bíblia, elas vão mostrar que Jesus veio da descendência do rei Davi. Por que da descendência do rei Davi? Porque o rei Davi veio da descendência de Abraão, e Deus não fez uma promessa a um povo, Ele fez uma promessa a um. Diga bem alto: Deus fez uma promessa e uma aliança com o homem. É por isso que lá em Hebreus vai dizer que nós somos herdeiros de Abraão por causa de Jesus. Porque se nós não fôssemos herdeiros de Abraão, nós não poderíamos herdar as bênçãos que Deus prometeu a Abraão. Era só para o povo judeu. Diga: é só para o povo judeu. Até que Jesus entre. Jesus entra, o Espírito Santo vem e se torna para mim. Agora eu vou mostrar para vocês como isso é forte. Mateus capítulo 1, versículo 17. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia. Diga: deportação para a Babilônia. Deportação para a Babilônia. Lembra o que eu falei agora há pouco? Que o povo perdeu a esperança quando foi para a Babilônia? Hoje, as 70 semanas ficaram simples. Por quê? Porque além de tudo estar acontecendo no mundo, além de tudo que está acontecendo no mundo, que está provando tudo que o Apocalipse tem para dizer, e tudo que as revelações têm para dizer, desde o livro de Daniel, desde o povo exilado na Babilônia, além de tudo isso, nós ainda temos um pouco ainda, estamos escrevendo a lápis, mas um pouco de ciência sobre os tempos. E aí o que está acontecendo? Isso tudo está se desvendando, está se descortinando, e é muito importante que você entenda. Então, as 70 semanas começaram exatamente na época que eles começaram a construir o templo. Logo, o povo que procrastinou atrasou algumas coisas. Veja que eles não atrasaram só a construção do templo, eles atrasaram até os nossos dias. Para você entender como o povo de Deus, quando se atrasa, atrapalha. Diga: eu não vou atrapalhar, eu vou trabalhar, em nome de Jesus. Amém? Sempre que foi anunciado o Messias, que era esperado, ele era anunciado que vinha da descendência de Davi e da tribo de Judá. É por isso que ele é o leão da tribo de Judá. Cadê a imagem que eu pedi para a Aline? Coloca lá a imagem do seminário que eu estou preparando. Olha lá, ó. Tá vendo que tem um trono? O que está sobre o trono? Você não entende ainda. A gente vai descortinar toda essa imagem durante todo o seminário. Tá vendo o relógio? Que hora é no relógio? 5 para meia-noite é a hora que nós estamos vivendo. Olha para o seu irmão e fala: é a hora que a gente está. Diga: são 5 para meia-noite. Fala: a última semaninha. Fala: a gente está nela. E eu vou explicar tudo isso, mas não vai dar para explicar agora. Mas deixa essa imagem aí. Sempre que eles anunciavam Jesus, eles falavam que vinha da descendência de Davi. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um entre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Agora vai para o Salmo 78, versículo 68. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e edificou o seu santuário como altos palácios, como a terra que fundou para sempre.
Também elegeu a Davi seu servo, e tirou dos apriscos das ovelhas, e tirou do cuidado das que se acharam prenhes, para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou pela perícia de suas mãos. Agora corre para o profeta messiânico, Isaías capítulo 11, versículo 1. Olha como tem embasamento isso, vai. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Presta atenção, quando Israel é cortada, da mesma forma que o Messias foi cortado, Israel é chamado de um tronco cortado. Então brotará um rebento. Sabe quando você corta uma árvore e nasce um broto? Foi o que aconteceu para Israel, para que eles voltassem a ter ânimo, para que eles voltassem a entender e acreditar na promessa, e começassem a voltar e acreditar na promessa. Eles acreditavam na promessa, acreditaram na promessa até a chegada de Jesus, mas eles acreditavam de uma maneira natural. Diga, acreditavam de uma maneira natural. E nós acreditamos no natural e no sobrenatural. Em nome de Jesus, vai. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. De quem Isaías está falando? Jesus, vai. Mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro de seus lábios matará ao ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto de suas entranhas. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e desmamada colocará a sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé. Quem é a raiz de Jessé? É Davi, vai. Filho de Jessé, vai. A raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. Me fala uma coisa, o profeta messiânico que falava sobre o Messias está falando sobre Davi ou sobre Jesus? Como que ele está falando da raiz de Jessé? Quem é a raiz de Jessé? Se ele está falando que a raiz de Jessé vai brotar e vai ser isso, como é que ele está falando de Jesus? Então ele não está falando de Davi, ele está falando Ele está falando do Messias. Ele está dizendo o reino de Davi vai ser um novo Davi. O Messias vai ser um novo Davi, mas não só um Davi natural, mas um Davi sobrenatural. Amós, um dos profetas menores, também disse isso. Amós 9, capítulo 11, lê bem alto. Naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi. Opa, o tabernáculo que caiu, agora ele vai levantar. O de Davi, mas em quem? Em Cristo, vai. Diga em Cristo, bem alto. E tornarei a levantar as suas ruínas, e edificarei com nossos, como nos dias da antiguidade. Ou seja, se a promessa foi edificar o tabernáculo, antes o tabernáculo de Moisés, depois o tabernáculo de Davi, agora ele vai edificar como na antiguidade, aonde está esse tabernáculo? Lembra? Jesus tabernaculou no nosso meio. O tabernáculo está em Cristo agora. Ou seja, o tabernáculo não é natural, o tabernáculo é sobrenatural. Olha para lá, é sobrenatural. Miqueias capítulo 5, versículo 2, vai. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Lembra que eu falei que Abraão, que já tinha uma promessa a Abraão, Deus não fez uma aliança, uma promessa a um povo, Ele fez uma promessa a um homem. Gênesis capítulo 22, versículo 18, vai. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Depois a bênção se estendeu a Jacó. Vai para Gênesis 49, vai. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Agora, presta atenção. Todo o tempo no Antigo Testamento, Deus estava tentando falar que a descendência de Davi não seria apenas por uma dinastia. Ela seria uma descendência espiritual e eterna. Ok? Ela não seria uma descendência natural. O que os judeus esperavam? Um Messias, e até hoje esperam. Um Messias que resolvesse seus problemas, um político. Eles esperavam um político, porque o rei Davi era político.
que resolvesse os problemas naturais de Israel, resolvesse as guerras, desse vitória para Israel. Um justiceiro. O que eles receberam? Um que não resolveu só o problema de Israel, mas resolveu o problema de toda a humanidade. Resolveu o problema da eternidade. Mas a Bíblia fala: eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. Ou seja, quando o povo de Israel, o único povo que podia receber a promessa de Abraão, rejeitou a promessa materializada, a promessa veio para nós. Quando eles rejeitaram a promessa, o Cristo materializado, o Cristo em poder, o Cristo que se tornaria eterno, que veio como homem, mas se tornaria eterno, porque se o pecado entrou por um homem, sai por outro. O que eles fizeram? Ali existiu uma lacuna no espaço-tempo. Diga, uma lacuna no espaço-tempo. Todo o tempo das 70 semanas de Daniel, que estavam sendo contados desde a Babilônia, aqui travou. Quando Jesus chega, ele trava esse tempo. Quando ele é rejeitado, ele abre um espaço-tempo, uma lacuna. Quando Jesus chega, na verdade, eles já estavam na última semana para que tudo acontecesse, para as promessas todas acontecerem para Israel. Só que Israel rejeitou a resolução. E aí o que aconteceu? Essa resolução, esse Jesus abre o espaço-tempo, trava o relógio ali onde você está vendo. Digo, o relógio está travado ali. A partir do momento que o relógio é travado ali, as 70 semanas são travadas, porque as 70 semanas fazem parte de uma promessa para Israel, para o povo de Abraão. Quando essa semana para, abre o tempo da graça. Digo, o tempo da graça é repartido em 7 períodos. Nós estamos vivendo esses. Ok? Então o relógio está parado ali. Por quê? Porque quando o relógio bater meia-noite, tudo o que Deus prometeu desde Abraão, e passou por tudo isso que nós estamos vendo, por Abraão, por Isaac, por Jacó, depois por Davi, todas as promessas, e restabelecerei tudo, vai voltar a acontecer. Ou seja, vai ter resultado para Israel. Só que como Israel rejeitou, esse resultado foi aberto para toda a humanidade. Agora, essa lacuna no espaço-tempo fez com que nós pudéssemos ser também herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Fez com que nós pudéssemos receber todas as promessas. Então, todas as promessas que foram feitas a Abraão, que foi antes da lei, antes de Moisés, antes de tudo, tudo que você ler na palavra de Deus, que foi prometido para Abraão, você pode tomar posse pelo sangue de Jesus. Diga, eu posso tomar posse. Tudo. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Todas as promessas que foram feitas para Abraão, a promessa da riqueza de Abraão, Abraão tocava, virava ouro. Até quando Abraão fazia coisa errada, ele saia rico. Quem quer? Não com as coisas erradas, né? Amém. Por quê? Porque todas as promessas de Abraão podem ser para nós. Por quê? Porque Jesus abriu o espaço-tempo. Então todas as vezes que você olhar e ver que a gente está usando esse relógio, a gente está dizendo muito mais do que só 5 para meia-noite. A gente está te lembrando, igreja, comunidade de Jesus, que está perto, que nós estamos na lacuna do tempo, na lacuna do espaço-tempo, que nós estamos na brecha, nós estamos no enxerto, e que tudo isso agora nós precisamos aproveitar, porque o relógio vai andar. O relógio toca, acorda quem quer. Agora, Deus fez uma promessa a Davi acerca da dinastia eterna, e ele deixou claro lá atrás que a dinastia seria eterna, mas o povo judeu não entendeu que era sobre a eternidade que ele está falando. 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12, bem rápido. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Para no 14. Lembrem-se de que a gente só está dando uma pincelada. Estamos dando uma só uma pinceladinha. Eu teria que parar aqui, parte por parte, para ir te mostrando o tanto de informação que tem aqui no meio. Amém? 14. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filhos de homens. Foi isso que aconteceu com Jesus? Mas ele não transgrediu, foi a nossa transgressão. E aí? Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Essa promessa, ela na verdade, ela estava aqui em Salomão. Mas porque Salomão fez um monte de coisas erradas e o Senhor deu uma condição para Salomão, que ele só estaria com ele se ele estivesse fazendo as coisas certas. E ele pediu sabedoria para cuidar do povo, depois ele deixa de cuidar do povo para cuidar das próprias coisas. E das próprias mulheres. E dos próprios afazeres, e começa até a sacrificar para outros deuses. Então Deus
começa a estender e continua estendendo. Deus já sabia de tudo que ia acontecer. Marcos capítulo 1, versículo 11. Agora a gente vai para o Novo Testamento. Presta atenção. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Aqui Deus está massificando, dizendo: esse é aquele que era prometido a Israel, que todo o tempo, desde todos esses anos, de todas as etnias, estava sendo prometido a Israel. Ele chegou para resolver o problema de Israel, ele chegou para o povo de Israel, ele chegou para o seu povo. E aí continua Atos capítulo 3, versículo 33. Como também está escrito no Salmo 2: Meu filho és tu. Hoje te gerei. Deus o tempo todo se preocupando em mostrar para o povo judeu que ele havia cumprido a promessa. O tempo todo, e o povo judeu não entendendo. Agora olha o que o escritor de Hebreus diz: porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, e hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Ele nunca disse isso para um anjo. Ele está dizendo, não foi para anjo. Ele não era só um ser celestial. Ele é um ser da terra e um ser do céu. Ele não era só um ser que viria da dinastia natural, dos reis ou dos políticos. Ele também vai fazer essa parte. Ele vai ser o rei dos reis. Diga, ele é o Senhor das três coroas. Por que, bispo, o Senhor das três coroas? Pergunta por quê. Quando Jesus vai para o Monte das Transfigurações, aparece Moisés e Elias para ele. Ali são três reinos se encontrando. Moisés e Elias eram o que para os judeus? A lei e os profetas. Ou seja, o reino da lei, o reino dos profetas e o reino de Jesus. Jesus é rei dos céus, do inferno e da terra. Tudo foi dado a ele. O faraó era chamado de Senhor das duas coroas. Jesus é o Senhor das três. Amém? Outra hora a gente vai entender bem isso quando eu falar só sobre as coroas. Hebreus capítulo 1, versículo 5. Porque o qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho? Ele nunca chamou anjo de filho. Jesus era um ser, ele é um ser natural e espiritual. Ele viria por toda a eternidade. E o povo judeu não estava entendendo isso. Lá no cativeiro babilônico, eles estavam todo o tempo entendendo, eles estavam sem nenhum tipo de esperança que a promessa iria continuar. E Deus continuou falando a respeito do tronco, que o tronco era torado, tinha sido torado, mas ele iria brotar de novo, e do broto e do rebento, e do filho de Davi. O tempo todo Israel falou sobre isso. Deixa eu te dizer uma coisa, era uma coisa natural falar sobre o filho de Davi. Todos eles esperavam. Só que eles esperavam e eles construíram um formato do filho de Davi para eles, que Jesus veio totalmente diferente. Jesus veio para trazer algo muito a mais, mas eles não entenderam. E aí, Romanos capítulo 15, versículo 12. Outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá. De novo a raiz de Jessé. E naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Agora vocês podem ter uma nova esperança pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, a dinastia real de Davi persistia, ainda estava sendo continuada, mas agora da forma de Deus. Na verdade, sempre da forma de Deus, mas agora o povo novo, esse povo que entrou no espaço-tempo, que somos nós, diga, somos nós. Esse povo entendeu. Na verdade, vou falar uma real para vocês, entendeu parcialmente, não entendeu ainda o poder de tudo isso. Vou tentar mostrar um pouquinho para vocês o poder de tudo isso. O poder desse espaço, dessa lacuna que Jesus abriu. Atos capítulo 2, versículo 30. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para assentar sobre o seu trono. Agora, o que estava acontecendo? Quando Jesus vem, os profetas e os sacerdotes, os estudiosos, sabiam quem era a descendência de Davi, sabiam que o Messias viria da descendência de Davi, mas eles sabiam da forma terrena. Aí Jesus faz uma perguntinha, diz, fala comigo agora, o Paulo vai torar. Agora chega Jesus. Aí ele faz uma perguntinha. Mateus capítulo 22, versículo 43. E disse-lhe: como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chamar Senhor, como é que é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém a interrogá-lo. Ele calou a boca de todo mundo com isso, porque ele estava falando a respeito do Salmo 110. O que Jesus estava dizendo aqui, gente? Agora eu posso pausar. Jesus estava dizendo assim, para eles: meus filhos, crentes, estudados, teólogos da época, se vocês esperavam o Messias que viria só de Davi, como é que Davi disse o meu Senhor disse ao meu Senhor? Como é que ele pode ser pai e pode ser filho ao mesmo tempo? E a Bíblia diz que eles se calaram porque eles não sabiam responder. Porque o entendimento deles estava cegado. Por quê? Porque eles não conseguiam entender
que ao mesmo tempo que Davi seria o pai e que ele viria da descendência de Davi, na verdade ele era antes de Davi. Na verdade ele era o cordeiro antes de Davi, que Davi veio da descendência de Jesus, não Jesus da descendência de Davi. E quando quando eles dissessem e clamassem pelo filho de Davi, eles não estariam dizendo só o filho de Davi, que veio da dinastia e da descendência de Salomão de Davi, mas eles estariam dizendo filho de Davi que gerou Davi, gerou Abraão, e que comeu pão e vinho através de Melquisedeque com Abraão, e que fez tudo, e que foi sacrificado antes do tempo, antes do mundo existir, e antes de tudo ele já era, e que está aqui conosco hoje, o Deus, que é Deus, 100% Deus e 100% homem. Eles não entenderam isso. E eu insisto em dizer que nem o povo evangélico hoje entende direito isso. Por quê? Porque não entende o poder disso que aconteceu. Quer ver? Vai para Apocalipse. Apocalipse capítulo 5, versículo 5. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aqui João está arrebatado, sobe a cá, vê uma porta aberta, sobe aos céus, está diante do trono, mais ou menos diante daquilo ali. Lógico que dentro da nossa insignificância a gente desenhou. Agora ele está diante do trono, vendo tudo, e eu já preguei algumas vezes para vocês sobre isso. E aí o ancião fala para ele: não chora. Ele está chorando por quê? Ele está chorando porque o livro não pode ser aberto. Ninguém pode abrir o livro. Se ninguém pode abrir o livro, a salvação não pode chegar para a gente. Ninguém pode ser salvo. Está todo mundo condenado. João entra no desespero, num choro desesperador. Está todo mundo condenado, está todo mundo ferrado agora. E aí o ancião levanta e fala para ele: escuta, não chora. Por quê? Agora você vai conhecer, João judeu. Agora você vai conhecer o poder completo e concretizado. Agora você vai conhecer aquele que eles profetizavam há tanto tempo e que hoje veio muito além do que eles achavam. E aí como que ele enxerga? Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Deixa eu te perguntar algo. Eu não vou entrar nesse mérito agora, a gente entra outra hora, ou no seminário. Mas vocês lembram quem estava sentado no trono? Ali não tem ninguém assentado, a gente colocou só o fogo. Mas quem estava sentado no trono era um ser, o ancião de dias, que a maioria dos intérpretes interpretam como o Deus Pai. Ele está sentado no trono, mas João não consegue ver o rosto dele. João olha para ele, mas agora o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o que venceu, o que veio lá de trás e foi vencendo tudo e venceu tudo, chegou com a coroa. E agora você não precisa mais chorar. Por quê? Porque agora ele vai, toma o livro da mão direita daquele que não podia abrir o livro. Quem estava sentado no trono? Deus Pai. Ele não estava sentado no trono, mas ele não podia abrir o livro. Me responde uma coisa: Deus Pai não pode abrir? O que eu falei no começo da reunião para vocês? Que Deus tem uma coisa maior do que Ele: a própria palavra. E a palavra, o livro, precisaria ser cumprida, paga. O preço precisaria ser pago. O filho desce como o filho de Davi, paga o preço e sobe aos céus com coroa. Todos os anciãos que estavam ali tinham coroas porque tinham sido vencedores na terra. Espero que nós sejamos vencedores em nome de Jesus, para termos as nossas coroas. Eles estavam lá. João ainda não havia passado por esse plano. Por quê? Porque ele só estava arrebatado. Mas ele está vendo tudo aquilo acontecendo no espaço-tempo. E ele fala: agora chegou a raiz de Davi, este homem. Este é aquele que estava profetizado para vocês, judeus. Mas agora ele chegou com algo a mais. Ele chegou para os gentios também. Porque no mesmo momento que ele vai lá e tira o livro da mão, ele tira o livro da mão do ser que está sentado e abre o livro, aí a gente vai começar o quê? Nos selos. Então quando ele tira, todo o poder a ele é dado, ele recebe todo o poder, ele se assenta no trono. Aí ele tem a visão do cordeiro com 7 olhos, que foi o cordeiro que foi morto, o sacrifício, Jesus morto, que desceu ao inferno, tomou a chave da mão do diabo, tomou a direção do inferno, o reinado todo. Então ele sobe como Senhor do inferno, dos céus e da terra, das 3 coroas. E aí ele se assenta no trono para abrir o livro. Aí está acontecendo uma coisa na terra. O que está acontecendo? O povo está vendo Jesus, mas Jesus está falando assim: não me toque, porque eu não passei ainda para outro plano. Ele apareceu para as mulheres, ele falou: não fala. Depois ele apareceu no caminho de Emaús, eles não o reconheceram porque estava diferente. Depois, no final, eles reconhecem pela voz, mas aí ele atravessa a parede para entrar dentro do cenáculo. Quem lembra disso? E aí Tomé não acredita nele. Ele fala o que para Tomé? Toque em mim. Ele acabou de aparecer, de atravessar a parede, ele não está em espírito, agora ele fala toque em mim, então ele está em carne. Ele está numa transição.
E ele fala para alguns, não me toque porque eu não subi para o meu Pai ainda. O que estava acontecendo naquela transição? Ele estava tomando o poder. Agora ele tomou o poder, então ele desce e ele termina Mateus falando o quê? Portanto, todo o poder a mim é dado agora. Já que eu tenho todo o poder nos céus, da terra e debaixo da terra agora, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os e ensinando-os. Olha o poder do que Jesus deu para a gente fazer e a hora que ele deu. No momento em que ele toma todo o poder nos céus e da terra e que ele abre o livro e que começam os selos, por isso que não existe nós entramos em Apocalipse agora, nós estamos em Apocalipse desde quando Jesus morreu. O que está acontecendo é o selo que nós estamos andando agora, caminhando agora para o lugar, para o período de Apocalipse que nós estamos. Por quê? Porque esse relógio está travado desde quando Jesus morreu e tomou o poder. Nós estamos nesse espaço-tempo. E aquele ponteiro está para bater, irmão. Agora todo o poder é minha dado. É o que ele está falando. Vocês chegaram no espaço-tempo agora? João, agora todo o povo do mundo, até o povo lá de Curitiba, lá do Alvo, vai poder fazer parte de tudo isso e vai poder tomar toda a bênção de Abraão para eles. Ele vai poder viver em tudo que Abraão prometeu, ele vai poder viver na eternidade, ele vai poder reinar, ele vai poder fazer tudo, tomar toda a posse de tudo isso agora. Então existe um propósito que eles têm que seguir e não entrar na letargia. Tem uma coisa que não é virar crente e sentar a bunda na cadeira evangélica. Uma coisa que eles têm que fazer. Portanto, se todo o poder a mim é dado agora, eu vou passar para vocês. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os e ensinando-os. Agora vocês vão pegar tudo que eu fiz, tudo que eu vim durante todas as dinastias de toda a história, tomando e vencendo. E agora todas as coroas que eu cheguei, todo o poder que a mim é dado, para que vocês se sentem no trono que o meu Pai me deu. Agora vocês vão fazer uma coisa na terra. Vocês vão viver pela obra e para a obra. Não tem como um evangélico dizer que se converteu evangélico e senta a cadeira no domingo na igreja e não tem senso de missão da igreja, porque a igreja tem uma missão, uma visão e uma pressão. Um evangélico verdadeiro, ele tem que se sentir um ser muito diferente de todo o resto. A gente não pertence mais a isso aqui, gente. A gente não faz mais parte disso aqui, a gente não é mais normal. Nunca mais a gente vai voltar atrás. A gente não pode olhar para trás, nós não somos mais seres normais. Tudo o que está acontecendo nos céus, na terra e na eternidade nos foi incumbido. Nós recebemos, nós somos enxertados desse broto. Agora nós temos o poder e o direito, mas não é só para você reivindicar uma vida próspera na terra. É muito pouco, é muito pequeno. É para a eternidade. Senão você vai ser igual aos judeus, vai ficar esperando o Messias resolver o problema político da nação. Olha como eles estavam pensando pequeno. A promessa é para nós, ele vai resolver nosso problema, a gente vai dominar sobre toda a terra. Nós, judeus, seremos a supremacia da terra. Era a cabeça dos judeus e é até hoje. Nós, evangélicos, agora somos crentes, ouvimos música evangélica e fazemos o coro evangélico e falamos evangeliqueis. Ô glória, chuta, é laço. É só isso? Não, é tudo isso. Ele está dizendo agora vai ter um povo representante na terra que vai fazer parte e vai entender o que os judeus que eram chamados pelo nosso povo não entenderam até hoje. E eles vão entender. Eles vão entender. E aí o que nasce? A igreja de Jesus, que era chamada de o caminho, verdadeira, pura, com senso de missão, a ponto de não ligarem para nada, a ponto de Paulo falar até que nada mais importe. Entra no primeiro século, começa a ser contaminado e chegou nessa balbúrdia que está hoje, a chamada igreja evangélica. Que o povo vai dar o dinheiro como se Deus fosse um assalariado e cobra a Deus por alguma coisa como se Deus fosse um político para resolver o problema daqui. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, o problema daqui quem resolve somos nós. Agora nós temos que resolver o problema daqui e da eternidade. Ele disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os e ensinando-os. Ou seja, vocês têm uma missão para resolver por toda a eternidade. Agora o povo que se chama pelo meu nome vai ter senso de missão. Não vai ser um povo normal, vai ser um povo que vai pensar diferente do povo do mundo. Vai ser um povo que vai saber que está no espaço-tempo, que não pertence a isso aqui, que está dando uma passadinha na terra, uma passadinha para viver na terra, numa vida passageira muito rápida. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso me casar? Vou me casar para servir a Deus. Eu vou alinhar minha vida para servir a Deus. Eu vou resolver isso para servir a Deus. Eu não vou dever mais para agiota para servir a Deus. Eu não vou mais fazer conta, porque todo mundo faz isso. Eu vou fazer diferente. Eu vou ser um homem organizado, uma mulher organizada, porque tudo isso pode me atrapalhar da minha missão e do meu senso de missão eterno. Não é porque eu vou fazer isso para prosperar na terra, para ser rei na terra. Isso aí já vai ser respingado. Vai ser porque eu tenho um senso de missão eterno tão grande que agora eu faço tudo o que eu tiver que fazer para não atrapalhar meu senso de missão eterna e minha missão eterna. Você está entendendo, Rodolfo? Nada mais vai poder me atrapalhar aqui. O que vai ser pecado na minha vida, Rodolfo? Não vai ser o que pode ou o que não pode.
que vai ser pecado da minha vida? Vai ser o que me atrapalha de continuar o propósito, a missão. Não vai ser alguém que vai apontar o dedo, por isso que a Bíblia fala de irrepreensíveis, Marcelo. Não vai ser alguém que vai apontar o dedo para você, Marcelo, para falar, você tem que ser um bom pastor, Marcelo. Vai ser o seu senso de missão que vai te cobrar dia após dia. Então alguém vai falar, Marcelo, você cobra demais de você mesmo. Sim, porque eu tenho senso de missão na terra. E todo cristão que tem senso de missão na terra cobra demais de si mesmo. Porque sabe o sacrifício que o seu Senhor fez e sabe que nada vai pagar, mas vai continuar todos os dias da vida fazendo e prosperando em todas as áreas, crescendo em todas as áreas para ser um cristão completo e retribuir a Deus com completude. Apocalipse 22, 16, vamos para frente. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Ele está dizendo assim, eu sou o que todo mundo esperava. Vocês, igreja, agora eu estou falando com a igreja, não estou falando mais com... Porque aquele espaço-tempo ali, gente, ó. Diga, aquele espaço-tempo, aqueles 5 minutinhos, são da igreja. É o nosso. O relógio rodou inteirinho para os judeus, eles não entenderam. Agora a gente tem 5 minutos e a gente está entendendo em nome de Jesus. Só que a gente está entendendo que é uma corrida. Porque quando Deus falou para o povo sair e não fazer pão com fermento, porque não ia dar tempo de esperar o pão crescer, porque eles iam correr uma corrida, eles não entenderam. Então Paulo fala assim, a corrida e a carreira que vos foi proposta. Ou o escritor de Hebreus fala, a carreira que vos foi proposta. A gente está entendendo que a gente está aqui na terra correndo. Nós estamos dando uma passadinha aqui como peregrinos nessa terra e não pertencemos a essa terra. E vamos viver a eternidade reinando com o Senhor. Nós estamos dando uma passadinha aqui. A nossa passadinha precisa ser bem feita. A nossa passadinha precisa ser bem feita. Nós precisamos gastar bem a nossa humanidade. Porque é muito rápido. Eu não sei quantos já passaram dos 30 aí, mas é muito veloz depois dos 30. A nossa passadinha precisa ser bem feita. Sabe por quê, querido? Depois você vai ter toda a oportunidade para usufruir de tudo que você conquistou nessa passadinha. E olha que você nem sabe se a sua passadinha vai terminar amanhã, ou daqui 2 anos, ou daqui 10 anos. Mateus capítulo 15, versículo 22. Vamos falar sobre a lacuna. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. Diga bem alto comigo, mas ele... Bem alto, mas ele não lhe respondeu palavra. Diga, Jesus ignorou, nem ligou, não respondeu, nada. Essa mulher estava aflita, estava passando mal, estava triste, estava com um problemão. Jesus nem ligou. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe dizendo, olha, os discípulos foram mais cristãos que o próprio Cristo. Sim ou não? Parece uns que a gente conhece hoje, eles querem ser mais bonzinhos que Jesus, já viu não? Jesus só age por propósito, irmão. Discípulos chegando a ele, rogaram-lhe dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. Manda ela embora, Jesus, pelo menos manda ela embora. Porque assim, ela está gritando atrás da gente, e a gente vai passar vergonha. Manda ela embora. Pelo menos responde ela, manda ela embora, pelo menos. O Senhor não vai resolver o problema dela, manda ela embora. Quem mais clamava assim, Jesus, filho de Davi? Famoso na Bíblia. Bartimeu. O cego, Bartimeu. Vamos lá. Marcos capítulo 10, versículo 46. Vai. E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego. Deixa eu te explicar uma coisa. Bartimeu não é o nome dele, tá bom, gente? Bar é filho. Bartimeu, filho de Timeu. Ok, gente? Toda vez que você vê essa expressão na Bíblia, bar, quer dizer filho. Vai. Bartimeu cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. O que ele estava fazendo? A mulher lá de cima estava mendigando? E esse estava? E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamou do mesmo jeito que a mulher? Claro que sim. Ele era mendigo? Sim, a mulher era. E muitos respondiam para que ele se calasse, respondiam para o cego se calar. Mas ele clamava mais alto ainda. O que ele clamava? Vai! Filho de Davi! E Jesus parando disse que o chamassem, e chamaram o cego dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. A mulher nem respondeu, o cego ele mandou buscar. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus.
E Jesus falando disse-lhe. O que Jesus disse? Que queres que eu te faça? Olha, Jesus ainda perguntou ainda. Ele nem perguntou nada para a mulher, mas para ele perguntou. O que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Jesus o curou? Sim. Agora vamos voltar lá atrás. Volta. Marcos capítulo 10, versículo 46. E vieram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer-lhe: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora volta para Mateus 15, versículo 22. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra alguma. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, lhe dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. Agora, olha Jesus dando... Eu quero que vocês pensem aqui, para ver se vocês entendem depois de tudo que vocês ouviram hoje. 24. Jesus respondeu: Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. O que ele está dizendo aqui? Ele disse para os discípulos dele: Gente, ele não falou com a mulher. Eu fui mandado somente para vocês. Eu quero que você entenda que essa mulher estava no nosso lugar. Se fôssemos nós também clamaríamos Jesus, ele não ia nos responder. E agora ele fala para os discípulos judeus dele: Gente, eu fui mandado só para Israel, só para as ovelhas da casa de Israel. Agora, olha o que essa mulher fala. Vai, leia comigo. 25. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse. Agora ele responde. Ela ajoelhou ao pé dele. Agora ele responde para ela: Vai. Não está certo tirar o pão dos filhos e jogar para os cachorros. Olha o que ela diz. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. O que ela está dizendo? Eu posso até não ser cirofenícia, não fazer parte de toda a promessa, mas eu clamei ao filho de Davi, e creio que o filho de Davi, de toda a promessa, não é só um político que vem para resolver o problema de Israel, mas vem para resolver o problema de todo mundo, inclusive o da cirofenícia e do povo de Curitiba. Sim, Senhor, eu sei que o Senhor veio só para o povo de Israel, e quem não é de Israel não merece a salvação e nem as promessas de Abraão. Mas sabe por que eu estou te chamando pelo nome Jesus, filho de Davi? Porque eu reconheço que não é só pela dinastia, mas é porque o Senhor é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu reconheço que o Senhor veio para todo mundo. E eu sei que se eu for com toda a fé e clamar a essência virá a mim e me curará. A essência vai chegar à minha casa. Olha que loucura que essa mulher fez. Ali, irmão, quando essa mulher faz isso, ela trava o relógio. Foi nesse momento que começou a nossa contagem. No momento em que uma mulher reconheceu todo o trabalho que havia sido de geração em geração passado, e todas as promessas estavam sendo cumpridas em um homem por toda a eternidade, e não só pelo natural. Até hoje os judeus estão esperando o Messias natural. E essa mulher reconheceu que o Messias não seria natural. Ela reconheceu toda a palavra de Deus que dizia do broto, da brotação e do reino eterno de Davi. Ali ela estava dizendo: eu reconheço que o reino eterno de Davi chegou. E que não era em Davi. Eu entendi, filho de Davi, que não era em Davi. Que o Senhor é pai dele. Não ele, não é filho dele, o Senhor é pai dele. Eu entendi o filho de Davi. Então, já que eu entendi, esses judeus aí que eram para entender não entenderam, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada. Você está entendendo que esse discurso estava muito além desse discurso? Disse Jesus: que seja feito o que você quer. E naquele momento a filha dele foi curada. Qual era a diferença dela para o cego? O cego era judeu. Ainda que ele estivesse numa posição deplorável, mendigando, em situação de rua, ele era judeu, Jesus podia responder na hora. Mas essa mulher aqui travou o relógio. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o que aconteceu? Essa mulher travou o relógio para nós. Agora o relógio está travado da nossa época, porque eles rejeitaram. O que está acontecendo aqui, gente? Jesus está mostrando que a partir daquele momento a coisa ia começar a mudar. Os discípulos não estavam entendendo ainda, Sérgio. Por isso que ele fala e vem com o discurso do Espírito Santo, eles não entendem. O tempo todo, desde aquela época era para eles entenderem, eles não entenderam. E eu acho que o cerne de tudo que eu quero trazer para você hoje é o seguinte: nem os evangélicos entenderam hoje que o relógio está travado para nós. Nem os evangélicos estão entendendo que é só um tuck.
Nem os evangélicos entenderam que esse restinho de tempo para concretizar tudo que era para Israel foi travado para que a gente trabalhasse, para a gente receber pela graça. Então, a gente está no mês do Espírito Santo, e eu quero terminar indo para João no capítulo 14, versículo 16 com você, para que você entenda que o reino é chegado a nós através do Espírito Santo de uma vez por todas. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Está vendo que o discurso mudou agora? Agora ele está falando para os discípulos judeus, ele está dizendo assim, ó, o mundo não pode receber e não o conhece, mas todos aqueles que receberem vão conhecer. Eu vou rogar para que ele venha. Jesus está tentando dizer para os discípulos, não vai ficar só para vocês agora. Agora vai ser entregue até para o povo lá de Curitiba, que vai estar esperando acontecer e vai estar trabalhando para acontecer. Porque a mulher sirofenícia travou o relógio. Ela travou o relógio, agora já era, meu. Agora vocês não deram valor, tudo bem, está travado, mas agora é para eles. E aí? Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará entre vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Como que ele fala, vós os conheceis porque habita convosco e também estará entre vós? Porque eu, Espírito Santo, que estou aqui com vocês, judeus, estou em carne, mas já estou habitando com vocês. Mas também vou voltar para estar entre vós, mas não só entre vocês, mas entre todo o povo que crer. Todo o povo que crer e que receber por Jesus todas as promessas de Abraão e tudo que Deus tentou falar a vida inteira, eles vão entender que também é para eles. Ainda um pouco, e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, o outro: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos batizará e ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos e vamos daqui. Você entendeu o que Jesus está fazendo agora? Você está entendendo diferente agora? Sim ou não? Jesus está dizendo assim, agora eu preciso ir, porque eu vou voltar com o Espírito Santo. E quando eu voltar, todo mundo vai ter acesso. E quando eles tiverem acesso, eles vão ter uma missão. As coisas mudaram. Eles não estavam entendendo ainda. João capítulo 16, versículo 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas, quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá agora, não é mais os judeus, olha só, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgando. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Vocês não vão entender, vão continuar não entendendo. É necessário que o Espírito Santo venha. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vô-los há de anunciar. O que ele está dizendo agora? A conversa vai ser direta. Às vezes, querido, para nós que recebemos, já fomos
evangelizados no cristianismo, já escutamos o evangelho através de Cristo, talvez, mas isso é simples, é assim. E talvez até por termos se tornado simplório, a gente não consegue pegar o poder da essência de tudo isso. Mas simplesmente a gente está vivendo num período pequenininho de tempo que os judeus passaram todas as dinastias e toda a vida, toda a existência deles para entender e não entenderam. E nós agora estamos tendo o direito de entender por causa do Espírito Santo de maneira simples. Mas quem entende faz a vontade do Pai. A única forma de nós mostrarmos hoje que nós verdadeiramente entendemos é quando nós passamos a obedecer. Por isso que se querer que tenha os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ou seja, um povo que vai para um culto, bate cartão, mas não entendeu, não tem mudança de vida e não guarda os mandamentos, a missão, a visão e a pressão, não entendeu como os judeus não entenderam também. Está esperando Jesus para resolver o problema aqui e não para resolver tudo pela eternidade. Está pensando pequeno, está pensando como ser passageiro, temporal, não como ser eterno. Está desdenhando e não está usufruindo de tudo que Deus tem para nós como seres eternos já nessa terra. Por isso que ele disse, o reino de Deus é chegado a vós, porque tem que começar a transformação e a mudança a partir de agora nas nossas famílias e daqui para frente. É por isso que os olhos são a janela da alma, e se os seus olhos forem bons, todo o corpo terá luz, porque a conversão já começa a nos mudar e nos transformar para a eternidade, para as coisas sobrenaturais desde já. Vocês sabiam que no momento em que a gente aceita Jesus, o nosso brilho já muda na eternidade? Satanás já vê a gente diferente do povo do mundo. O problema é que o evangelho está virando evangélico, mas não está mudando. Há quem fique atrás de mudança de estereótipo, e não é isso. É a mudança espiritual de autoridade. É quando você toma posse, toma a autoridade do Pai, do filho de Davi que está na sua vida agora, e que sabe quem você é agora em Cristo, e sabe da autoridade que você tem para mudar todas as coisas, sabe do poder do Pai Criador que está em você agora, e que você tem um novo brilho, e que esse brilho está sendo acrescentado até a eternidade. Porque provavelmente, gente, vai ter gente que vai brilhar e vai ter gente que não vai. Provavelmente, os vencedores vão brilhar e os perdedores não. Não é só ser evangélico, não é só se converter e estar no alvo que é legal. É crescer em obras. É desenvolver a salvação, como o apóstolo Paulo diz. Mas não é desenvolver a salvação por causa de um intelecto, porque agora você entendeu no intelecto, porque agora eu vou estudar e eu vou virar teólogo e eu vou... Não é isso. É desenvolver a salvação entendendo quem você é em Cristo e a sua missão, e agora como você vai aplicar isso nessa vida terrena e nessa vida rapidinha, nesse tac do relógio. Diga, tac. É entender que não tem mais tempo, que o tempo está acabando e que existe uma fagulha de tempo no espaço-tempo para que a gente possa se posicionar e viver na missão, na visão e na pressão. E talvez você entrou aqui e você fala assim, nossa, o bispo, essa igreja é muito ativa, todo mundo é muito ativo, eu quero um lugar mais calmo. Mas não existe um lugar calmo dentro de um tec de relógio. O que a gente está ensinando para vocês aqui no Alvo não é nada novo e nem nada demais. Na verdade é original e era para todo lugar, todo mundo que se chama pelo nome de Jesus ensinar assim. O povo de Deus é um exército que tem uma missão, uma pressão, uma visão, tem um propósito de vida e entende que é um ser eternal, não um ser natural. Porque senão nós estamos nos tornando os novos judeus. Nós não somos os novos judeus, nós somos o povo de Deus, que se junta com o povo de Deus que entendeu lá atrás e se junta com o povo de Deus que está entendendo agora. Quem está entendendo? Então, querido, eu não vou ser cobrado pelo Senhor de ter exigido muito. Parece que o bispo é a cama de prego. Deixa eu te dizer, o alvo também é uma cama de prego. Você não vai conseguir relaxar, vai endireitar a sua coluna. E posso te dizer, você vai ser uma coluna do reino de Deus, sustentando o reino de Deus nessa terra rápida, sabendo que o seu tempo aqui é rápido. Olha o que a Bíblia diz, que quando Satanás for solto para atormentar os que ainda estão na terra, ai dos que estão na terra, dos que ainda estão na terra, porque Satanás desce com todo o ódio, sabendo que ele tem pouco tempo. O povo de Deus que entendeu que tem pouco tempo agora, não vai passar pelo pouco tempo de Satanás. Mas o povo de Deus que achou que podia levar e empurrar com a barriga e levar o cristianismo empurrando com a barriga, vai se deparar com pouco tempo do diabo. É simples. Está tudo muito bem definido desde as antiguidades. Desde a antiguidade. É muito simples. O filho de Davi está aqui. O filho de Davi chegou. O filho de Davi parou o espaço-tempo por nós. O filho de Davi agora é o leão da tribo de Judá e já é vencedor. O filho de Davi nos deu a oportunidade de continuarmos o trabalho dele. O filho de Davi está dizendo para nós que o tempo
é pouco. O filho de Davi nos escolheu para vivermos nesse pouco tempo e darmos fruto, a fim de que os nossos frutos permaneçam. Quem recebe essa palavra? Quem entende essa palavra? Se coloca de pé, dá uma salva de palmas a Jesus. Obrigado, Pai. Isaías, o profeta messiânico, o profeta que apontou para Jesus, diz assim: Ele foi rejeitado e desprezado por todos os judeus e aqueles que não entenderam e que não acreditaram, mas por nós não, em nome de Jesus, amém? Ele suportou dor e sofrimento sem fim. Era como alguém que não queremos ver, que a gente vira a cara. Nós nem mesmo olhávamos para ele e até o desprezávamos. E aquela mulher, quando foi desprezada, simplesmente falou: não, Senhor, mas eu quero. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas, que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo, que ele era ruim ou alguma coisa assim. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido, todos nós. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho, fazia suas próprias coisas. Mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam sua lã. Foi preso, condenado, levado para ser morto, e ninguém se importou com ele e com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo, foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar o pecado e por isso terá uma longa vida, terá uma vida longa e uma longa vida, e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Jesus será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem. E assim os pecados deles serão perdoados. Esses dias o Joshua estava orando na reunião de família e ele falou: Senhor, perdoa os nossos pecados. Aí eu falei: ora diferente, filho, ora, obrigado, Senhor, por perdoar os nossos pecados, porque ele já perdoou. E assim os pecados dele serão perdoados. Por isso, eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos. Quais os muitos? Os vencedores, os que decidiram ser vencedores. Que você esteja achado entre esses muitos, em nome de Jesus. E orou pedindo que eles fossem perdoados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e sobre as suas pisaduras. Por causa das suas pisaduras, das suas machucaduras, nós somos sarados. Querido, que você nunca mais ore diferente. Mas quando você for falar com o Pai, você fale: Pai, Yeshua, filho de Davi, eu sei quem o Senhor é. Eu estou chegando aqui, eu sei que eu nem merecia como aquela mulher quando chegou. Mas como aquela mulher eu também quero. E hoje o Senhor nem me deixou comer só as migalhas do pé da mesa. O Senhor fez com que nós nos assentássemos à mesa. No começo de todos os meses nós nos assentamos à mesa com o Senhor. Nós não merecíamos, não fazíamos parte, o Senhor nos enxertou e nesse teque do relógio o Senhor decidiu nos dar uma missão para que nós fôssemos a sua representação na terra. Então eu não vou viver uma vida covarde de um evangélico covarde, de um crente frouxo. Eu vou viver uma vida de alguém que entendeu a palavra. Eu vou viver uma vida com os meus filhos, com a minha família, de uma família que tem missão, entendendo e ensinando que nós temos uma missão na terra e que não é por acaso que nós somos escolhidos. Eu quero entender, Pai, eu quero saber, Senhor Deus, que entender e desfrutar de tudo que o Senhor tem para mim e através de mim nessa terra, até que nada mais importe. Obrigado, Pai, por essa igreja, Pai. Obrigado por essa comunidade. Eu declaro meu amor, Pai, minha gratidão por cada um que está aqui. E às vezes a gente sente, Senhor Deus, nervoso, mas que o Senhor me livre de, como pastor, bater na rocha como Moisés fez.
que o meu amor seja multiplicado pela nossa congregação, que o amor da nossa congregação verdadeiro seja multiplicado. E que, Senhor Deus, nós possamos, Senhor Deus, entender, Pai, que nós estamos, Senhor Deus, nessa terra para progredir. Às vezes, Senhor Deus, eu creio que alguns olham para a gente e falam, nossa, o bispo às vezes exige, às vezes, querido, é a mesma coisa que eu exijo de mim, é a mesma coisa que eu exijo da minha família. Que você seja um servo ativo nessa terra, sabendo do seu chamado e do seu propósito, porque não é só para mim, é para você também. Ele te escolheu também, Ele não escolheu só a mim, Ele escolheu você também, a fim de que os vossos frutos permaneçam. Que o Senhor abençoe sua vida, que o Senhor abençoe seu lar, que o Senhor abençoe sua casa, que o Senhor abençoe sua família, que o Senhor abençoe seus vizinhos, as pessoas da sua célula, que o Senhor abençoe seus pastores, seus líderes, seus diáconos, que o Senhor te abençoe a 100 por 1 para que você seja próspero em todas as coisas, que você tenha tudo de melhor nessa terra também, que seja o respingar das bênçãos do Senhor, que você pense tanto e seja tão movido pela eternidade, que as coisas da eternidade respinguem nessa terra, e que a bênção e que a prosperidade do Senhor corra atrás de você, e que você nunca precise correr atrás dela, mas que você seja um crente próspero, que você não seja um crente iludido, que você não seja um crente morno nem frio, mas que você seja quente, que você seja quente, que você seja quente e que você seja cheio em nome do Senhor, porque eu sou firme, eu sou constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o meu trabalho não é em vão, e é por isso que eu me esqueço das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o Messias. Deus te abençoe, eu te amo em Cristo. Boa semana!